Estamos aqui com o deputado Paulo Pisco, que é deputado eleito pela Europa pelo Partido Socialista e, mais uma vez, cabeça de lista nas legislativas de 6 de outubro. Senhor deputado, porquê é que devemos votar Partido Socialista no dia 6 de outubro? Essencialmente por duas razões. Em primeiro lugar, porque ao longo desta legislatura tivemos um governo onde se verificou uma notável convergência de vontades e de sensibilidades para aproximar o país dos portugueses residentes no estrangeiro. Tivemos um primeiro-ministro que tem uma sensibilidade muito particular para as questões das nossas comunidades, um ministro dos Negócios Estrangeiros que nunca houve nenhum que compreendesse tão bem como ele a importância das nossas comunidades, e um secretário de Estado das Comunidades que teve uma relação de proximidade e uma ação enormemente dinâmica no relacionamento com os portugueses que vivem fora do país, com políticas públicas, em muitos casos até inovadoras, que de facto cumpriram este compromisso do nosso governo de considerar, valorizar e reconhecer a importância das nossas comunidades. Por outro lado, também, pelo facto de, na Assembleia da República, os portugueses residentes no estrangeiro terem a certeza que têm alguém que os acompanha, que os apoia e que os defende, que está sempre presente nas suas iniciativas, como foi aquilo que aconteceu ao longo de toda esta legislatura, em que eu julgo que é da maior importância reconhecer que a representatividade é algo de extraordinariamente importante e a defesa dos portugueses na Assembleia da República, na nossa sociedade, foram, isso obviamente que serão os portugueses no estrangeiro a julgar, mas que foram sempre uma das minhas prioridades e continuarão a ser uma das minhas prioridades. A candidatura do atual Ministro de Negócios Estrangeiros pelo Círculo Fora da Europa é aquilo que no futebol se chama pôr a carne toda no assador, ou é simplesmente porque ele acredita mesmo na importância das comunidades? Eu julgo que o gesto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, de ser ele próprio o candidato do Partido Socialista pelo Círculo de Fora da Europa, é um gesto, acima de tudo, de reconhecimento da importância que as comunidades portuguesas têm para o governo do Partido Socialista e para o Partido Socialista. Para mais, tratando-se de um círculo eleitoral onde praticamente nunca o Partido Socialista teve a eleição de um candidato. E, portanto, o facto de ser o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é um profundo conhecedor e tem uma profunda compreensão da importância das nossas comunidades, como aliás se verificou ao longo de todo o mandato em que elas foram devidamente consideradas e defendidas e valorizadas, é esse o gesto de reconhecimento, acima de tudo, da importância que têm as nossas comunidades. E a aproveitar o que disse, porque o Secretário de Estado das Comunidades fez um balanço da sua ação nestes últimos 4 anos. Houve uma série de iniciativas que vão do Encontro de Investidores da Diáspora a um Congresso Mundial da Diáspora. O que é que destaca nestes 4 anos da ação da Secretaria de Estado? Ao longo deste mandato, a publicação do livro com todas as iniciativas do Governo é bem reflexo de que foi um Governo que trabalhou muito em prol das nossas comunidades. Foram iniciativas e ações em diversas dimensões, algumas delas, se calhar, não tiveram a visibilidade que deveriam ter, mas eu destacaria alguns dos aspectos que são relevantes e que são inovadores e que, na minha opinião, até constituem uma revolução no que diz respeito às políticas para as nossas comunidades. Um conjunto de iniciativas que foram tomadas que consubstanciam uma valorização enorme dos portugueses residentes no estrangeiro. Eu refiro algumas. Por exemplo, a adoção do recenseamento automático, que permite que cerca de 320 mil eleitores tivesse passado para perto de 1 milhão de eleitores, é uma decisão que, na minha opinião, é das mais ousadas e corajosas que o Governo alguma vez já tomou para dar força, voz, influência, poder às nossas comunidades. Porque aquilo a que nós tínhamos assistido até agora era uma redução da participação dos portugueses residentes no estrangeiro. E se isto continuasse desta forma, a percepção que é em Portugal, que a sociedade e as instituições portuguesas têm das nossas comunidades, ia sofrer com este facto. O facto de o Governo ter decidido adotar o recenseamento automático, significa que houve mais 1.100.000 novos eleitores que foram chamados a participar, foram chamados à cidadania. Pois, se em vez de este percurso descendente em termos de participação, agora nós verificarmos que em vez dos últimos 28 mil votantes que houve nas últimas eleições legislativas, tivermos
150 mil, ou 200 mil, ou 250 mil, ou mais, que seria o desejável, isto vai significar uma mudança radical na forma como o país vê as nossas comunidades. Porque, em termos de representação e em termos de política, certamente que muita coisa há de mudar. E, portanto, aquilo que eu gostaria era que os portugueses compreendessem bem este gesto que foi feito pelo Governo para dar poder, voz e influência às nossas comunidades. O Governo fez a sua parte, nós fizemos a nossa parte, também passou pela Assembleia da República. Aquilo que agora é necessário é que os portugueses residentes no estrangeiro façam a sua parte, que é votar. Votar, que ainda por cima, com uma tarefa facilitada, na medida em que hoje é muito mais fácil votar, é um voto por correspondência, as pessoas vão receber em casa uma carta, onde está um boletim com o voto, têm que dobrar, seguir as instruções, pôr a fotocópia do bilhete de identidade e depois o endereço está no próprio papel que embrulha os envelopes, é só ir pôr no correio, nem sequer têm que custos de selo. E, portanto, tudo está mais facilitado, o apelo é que os portugueses participem. E nos próximos 4 anos, se o PS for governo, vai defender outras soluções de voto, por exemplo, o voto eletrónico? Eu continuo a defender o voto eletrónico. O voto eletrónico, embora eu não queira confundir, este voto para a Assembleia da República é um voto por correspondência. Mas o voto eletrónico eu acho que deve continuar, não deve ser posto de lado. Deve ser, no mínimo, feito um estudo sobre a sua viabilidade e execuibilidade. Porque as comunidades portuguesas são muito dispersas pelo mundo e o voto eletrónico não pode ser... tem que ser considerado, deve ser considerado e se verificar que não é execuível, então nessa altura terá de se abandonar, porque é preciso também ver aquilo que há coisas que devem ser levadas em consideração. O voto eletrónico, embora seja cómodo e confortável, online, portanto em casa, também tem tido avanços e recuos. Houve muitos países que adotaram o voto eletrónico e depois recuaram. Por questões de segurança. Tratam-se de questões de soberania muito importantes e é preciso assegurar que a fiabilidade do voto e a segurança do voto não é posta em causa. Isso são aspectos muito importantes. E, portanto, é necessário que se verifiquem todas as condições de segurança para que o voto possa ser execuível. Depois, se não for, se não houver condições de execuibilidade, então, nessa altura, pensar-se-á à frente. As medidas que o PS tem no seu programa para um futuro governo são, basicamente, uma continuidade daquilo que foi feito nos últimos 4 anos, ou destacaria algumas grandes mudanças? Por um lado, há continuidade. É óbvio que há continuidade porque houve um percurso que foi feito com medidas que são extraordinariamente importantes, mas que precisam agora de ser aprofundadas. Houve algumas temáticas que são novas, que passaram a fazer parte da discussão dos assuntos de interesse das nossas comunidades. Eu dou um exemplo. Os diálogos com as comunidades foi uma ação inovadora da parte do Governo, porque, pela primeira vez, não apenas o Secretário de Estado que se desloca às comunidades, que está com elas, que as ouve, mas são vários membros do Governo que estão com as nossas comunidades, que se deslocam até elas para as ouvir, para conhecerem as suas necessidades e saber o que é que se tem que fazer para satisfazer essas necessidades dos portugueses residentes no estrangeiro. E aquilo que nós verificamos é que estes diálogos com as comunidades deram os seus frutos, deram os seus resultados, não foi apenas conversa, foi uma troca de impressões, houve um diálogo, um verdadeiro diálogo, que levou a que o Governo agisse no sentido de satisfazer essas necessidades. Eu dou alguns exemplos. Um deles tem a ver, por exemplo, com as questões de natureza fiscal que estiveram presentes e que, sobretudo em alguns países, são da maior importância. Pois bem, o Governo decidiu criar guias fiscais específicos para cada um dos países onde há muitos portugueses, de forma a que eles soubessem com aquilo que podem contar, quer no país de acolhimento, quer na sua relação com Portugal ou quando decidem, por exemplo, regressar. O programa Regressar é um programa também que, de alguma maneira, já vinha sendo estava em fermentação, de forma a que fosse possível que se criasse um programa que pudesse cativar
os portugueses, e isso também foi objeto dessas sessões. As questões relacionadas, que aqui no Luxemburgo foram muito importantes, com as pensões de reforma e o tempo de contagem de descontos feitos em Portugal para a totalização do período contributivo aqui no Luxemburgo ou em qualquer outro país, ganhou também uma maior dimensão, embora o Governo já viesse a agir nesse domínio com novos funcionários, mas foi um processo que se acelerou com algumas centenas de novos funcionários para o Centro Nacional de Pensões, em Lisboa, no Porto, em Aveiro, em Braga, em Leiria, onde se criou um novo polo da Segurança Social, com o processo de digitalização dos períodos contributivos para facilitar o acesso a essa informação para se totalizarem os períodos de reforma, e a criação do polo em Leiria, do novo polo da Segurança Social. E que vai assegurar um serviço mais rápido, espera-se. Exatamente, mas um polo exclusivamente dedicado aos portugueses residentes no estrangeiro, para tratar das questões da Segurança Social, que foi também criado em Leiria. Portanto, houve também uma ação da parte do Governo e, portanto, houve um conjunto de matérias que até aqui não eram tema de discussão, que sempre foram mais ou menos um problema nas nossas comunidades e que ganharam esta realidade e que levaram o Governo a agir. Agora, trata-se de, em todos estes domínios que são muito importantes, seja no nível do RISAR, seja a nível fiscal, seja a nível das pensões de reforma, seja a nível da participação cívica, que importa, obviamente, aprofundar e certamente que haverá outras dimensões que serão também relevantes. Eu dou alguns exemplos. A questão, e tivemos a oportunidade de fazer um encontro recentemente em Paris sobre a condição das mulheres nas nossas comunidades, porque é importante que também esta dimensão da igualdade entre homens e mulheres, a questão do combate à violência doméstica, a questão da eliminação de todo o tipo de discriminações que atingem as mulheres, que possam ganhar maior visibilidade para permitir que as mulheres, que são uma parte essencial da vida das nossas comunidades, fundamental, saiam um pouco da sombra em que se têm mantido para ganharem essa importância e essa visibilidade. E justamente ia pedir que me apresentasse a lista do PS pela Europa. É uma lista com paridade. Exatamente, a lista do Partido Socialista é uma lista paritária, tem um homem e uma mulher, portanto 50-50, com uma repartição equitativa, portanto, exatamente, geográfica, com a Natália Oliveira, que vem de França e que é uma mulher envolvida nas questões das comunidades, que conhece bem, que tem um percurso, ela, muito ligado à imigração, em virtude da sua origem, portanto, dos seus pais. Temos o Ilídio Morgado, que vive há várias dezenas de anos na Suíça, em Genebra, que é uma pessoa muito conhecedora da nossa comunidade, e temos a Sílvia Paradela, de Bruxelas, que vive na Bélgica já há muitos anos, que tem dupla nacionalidade também. Candidata às autarquias. Também tem uma intervenção cívica da maior importância, foi candidata a nível local, pelo Partido Socialista belga, e também foi candidata nas eleições regionais. Portanto, é uma mulher com um envolvimento cívico da maior importância e, portanto, garante que a nossa lista seja, de facto, uma lista com uma grande qualidade pela intervenção que as pessoas têm e pelo conhecimento que têm das nossas comunidades. Sr. Deputado, um minuto para resumir porque é que então os nossos leitores, os nossos ouvintes, os nossos espectadores que nos estão a seguir neste momento, porque é que devem votar Partido Socialista, agora que a maioria deles tem os envelopes em casa neste momento? Exatamente, porque o caminho que nós fizemos até aqui vai ser aprofundado e vamos continuar nesta senda da valorização das nossas comunidades, onde quer que elas se encontrem. Eu próprio apresentei na Assembleia da República algumas resoluções que são da maior importância para que os portugueses sejam reconhecidos e valorizados, designadamente a criação do Museu Nacional da Imigração, que vai ter o seu arranque em Matosinhos, já existe o espaço, e isto é extraordinariamente importante para as nossas comunidades, para o reconhecimento que elas necessitam. Também uma nova abordagem a nível dos programas escolares sobre a história da imigração portuguesa, para que haja este conhecimento e consideração dos portugueses que vivem fora, mas também porque nós queremos, além de aprofundar o caminho que aqui fizemos, queremos valorizar algumas outras dimensões. A situação das mulheres nas comunidades portuguesas.
a dimensão cultural, que nós aproveitaremos no almoço que vamos ter no dia 21 aqui no Luxemburgo, para pôr em destaque a cultura nas suas diversas manifestações, não apenas que tem toda a importância em termos etnográficos e folclóricos, mas também na dimensão verdadeiramente cultural, da criação artística, pintores, escultores, fotógrafos, arquitetos, escritores, músicos, etc., que possam ser mais valorizados e ganhem uma maior visibilidade, e isto é importantíssimo para a valorização das nossas comunidades. A questão do empreendedorismo, que teve um desenvolvimento extraordinário, que vai continuar neste caminho, porque é a forma também de envolver ainda mais os portugueses residentes no estrangeiro do nosso país, investindo, criando emprego. Isso é fundamental. E a questão do programa Regressar, por exemplo, que é também uma nova atitude da parte do nosso país. Houve no passado quem mandasse emigrar, o atual governo, António Costa, pede às pessoas para elas regressarem. Portanto, com um pacote de apoios que é extraordinariamente generoso e que vai ao encontro daquela nossa atitude. Nós precisamos de todos os portugueses e queremos que os portugueses, onde quer que estejam, independentemente da sua vontade, se sintam de parte integrante da nossa nação, que se sintam envolvidos no destino do nosso país, e é por isso que, tendo havido demonstradamente esta extraordinária convergência de sensibilidades e de vontades para valorizar as nossas comunidades, este caminho possa continuar a ser seguido e aprofundado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu é que agradeço.